difícil, gente. O pior de dar aula é a aula de 2 horas. Esse é horrível. Eu sempre brinco assim, que aí eu conto piada, conto as minhas histórias. Hã? Exatamente. Vou contar para vocês uma história da minha filha, então. Rapidinho aqui, já que vou gastar uma piada da tarde. Olha como é que é interessante esse negócio. Estou até pensando em escrever sobre isso, que às vezes eu escrevo artigo para jornal. Minha filha esses dias chegou em casa. Minha filha que ouve essa cantilena o tempo todo, tá? Falou assim, mãe, os meninos não querem deixar eu jogar futebol na escola. Ela tem 8 anos. Aí eu falei, mas por que, Rosa? Não, eles não passam a bola pra gente. Eles disseram que não vão passar, e a gente tenta, e eles jogam e só passam bola um pro outro. Aí eu perguntei pra minha filha, mas por que você acha que eles não passam a bola pra você? Pra vocês? Aí ela falou, porque a gente joga mal. 8 anos. Vocês já pensaram que a gente cresceu ouvindo isso? Cresceu ouvindo isso. A menina de 8 anos, aí eu tive quase, juro pra vocês, eu cheguei a ficar assim, crespei, fiz assim, que nem porco espinho. Aí eu falei assim, não. Aí eu falei assim, eles não passam a bola pra vocês porque eles estão acostumados que só tem menino, 8 anos, só tem menino jogando, e que por isso as meninas jogam mal. Mas a gente nunca faz gol. Eu falei, mas você nunca faz gol porque você não pega a bola. Tive esse diálogo com ela ontem de manhã no café, antes de vir pra cá. Vocês conseguem entender assim? Isso, eu me lembrei disso agora. Como é que isso é igualzinho à dinâmica de partido? Ah, mas a mulher não é eleita. Mas não é eleita porque você não dá o financiamento. Não dá chance para ela. Exatamente. E não tem jeito. Aí falam assim, ah, mas os homens... Não, gente, tem que ter. Não tem jeito. Você tem que abrir espaço, porque as pessoas não estão acostumadas a ter mulher. Então, às vezes, precisa, sim, apadrinhar. Só para mostrar com vocês o que aconteceu com nos números, com essa mudança do financiamento. Esse de baixo... Esse sim está bem da cor, vermelho, homem, azul, vermelho, mulher, azul, homem. Com a mudança do financiamento público, a média do financiamento de homens e mulheres inverteu-se. Quando você olha os candidatos eleitos e que eles chamam de competitivos, ou seja, que poderiam ser eleitos. Então, ó, a média de financiamento das mulheres aumentou. Ela sempre foi mais baixa, tá vendo? De quem foi eleito, tá? Que é diferente. Dos eleitos e competitivos. E aí aqui... Então, o financiamento público, a gente pode ser a favor, pode ser contra, mas ele, para a mulher, foi uma mudança bastante importante. Essa determinação de você ter 30% do financiamento público e ter o financiamento público. Por quê? E isso, muita mulher que eu entrevistei contava isso também. A mulher tem muita dificuldade de pedir dinheiro na empresa. Porque é todo um processo que ele vai se realimentando, que é o seguinte, a mulher... O empresário não está acostumado que aquela mulher, quando tinha o financiamento privado, né, vai ser eleita. Então ele olha e fala assim, para que eu vou botar o dinheiro nessa candidatura com pouca chance? Aí ele prefere botar uma candidatura de homem. Aí quando ele bota aí ele não bota. Ele bota na candidatura de homem, o homem tem mais dinheiro, o homem ganha, e aí a gente vai se retroalimentando. Quando você passou a ter o financiamento público, que a gente pode discutir, enfim, várias questões, e quem me contou isso, uma das entrevistadas, foi essa deputada federal do Novo. Porque o Novo não usa financiamento público. E ela falou, eu tive muita briga no partido porque eu precisava conseguir esse dinheiro de pessoa física de algum lugar e eu tinha muita dificuldade. Porque os homens já têm mais acesso a essas dinâmicas de dinheiro e poder. O que aconteceu com a bancada feminina quando você teve essa mudança no financiamento? Você tem hoje 23 partidos, o Brasil é engraçado, assim, tem 23 partidos só na bancada feminina. Se pensar, o Congresso ainda tem mais, porque tem partido que não elegeu mulher, né? Você tem 23 partidos, 67% são o que a gente chamaria de direita ou centro-direita. Isso é atípico, porque nos outros países, normalmente, a bancada feminina é uma bancada mais à esquerda. As mulheres que se elegem são mais à esquerda, normalmente. Você, em 2014, para uma mulher se eleger, ela precisava, deputada federal, tá, gente? Ela precisava ter 1.653.000. As eleitas já de 2018 já tinham uma exigência menor de financiamento para a eleição final. Lembrando que tinha teto esse ano, o partido só podia investir até um determinado tempo. E os novos partidos, ou seja, o PSL e o Novo, a média já era bem menor, porque elas usaram outros artifícios. E eu acho que a gente tem que aprender um pouco
com essas deputadas federais porque elas trabalharam numa situação de escassez de recurso. Deputadas federais de partidos como o PSL, nesta eleição, na próxima, agora nessa eles já estão cheios de dinheiro, porque o dinheiro é decidido por quantas pessoas você elege. Então o PSL não tinha dinheiro nenhum nessa eleição, o partido, para dar para suas candidatas a deputados, como a Lei, o CEF, a outra, aquela de São Paulo, como é que é o nome? Aquela famosa. Não, a Tabata é PDT. Não é Zambelli, não. A que vai ser candidata lá, que era da Record, ou ela era de televisão. Hasselmann. Eu nunca sei se ela é Hasselmann ou Hasselmann. Hasselmann. Então, a campanha dela foi uma campanha baratíssima. É uma campanha do registro, é uma campanha de R$200 mil. Olha só a média. 1.200.000. A campanha dela foi uma campanha de 200 mil. A da Lei Youssef, eu vi também o valor, foi uma campanha também em torno de 100 e poucos mil reais. Elas conseguiram fazer alguns artifícios com pouco dinheiro que elas tinham. E esse artifício foi o quê? Rede social. E claro, elas foram na onda do Bolsonaro. O PSOL também tem muito pouco dinheiro às eleitas. O que elas fazem? Elas fazem via ativismo. São mulheres ativas em suas comunidades, fazem campanha feminista. Então a gente tem que pensar, seja o partido que for, qual vai ser a nossa estratégia para lidar com os recursos que a gente tem, porque o recurso não vai aparecer do céu. Você tem que... Pode falar. Não está funcionando. Pelo menos foi o que falaram lá uma outra palestra que eu vi. O crowdfunding não deu resultado ainda, a vaquinha. O que dá muito resultado é a vaquinha virtual. A gente participou de uma palestra lá no Poder Municipal. Inclusive, já pode ser feita agora como pré-campanha. Não sei, não está funcionando. Não, ela está disponível, mas ela não deu dinheiro para as campanhas suficientes para eleger. Os sistemas que, surpreendentemente, foi... Alguém aqui é Renova, não? O Renova elegeu muita gente, aquele que dá salário um ano antes, aquele para agora. O Renova para as próximas eleições, procurem, é interessante quem já está com ação política, o Renova é um programa nacional, é o Renova BR, esse que a Tabata era dele. É um programa que é apartidário, então você não precisa ser de uma linha ou de outra, eles dão cursos, eles têm a linha deles, mas você não precisa ser de um partido político, você escolhe o partido depois. Eles fazem uma seleção, quase como se fosse um curso, depois eles fazem a seleção e você ganha 1 ano de salário para se candidatar na eleição seguinte. Tem gente que foi para o Renova BR, eles têm uma linha de pensamento, não é? Como eu sempre brinco, né? Esse negócio de dizer, não, nós somos só técnicos, não existe. Política é política, tem ideologia e não importa a ideologia que for. Então, o Renova BR, ele elegeu muita gente, elegeu aquele rapaz que tem deficiência visual do Espírito Santo, a Tabata, e aí é um dinheiro de privado, uma das pessoas financiadoras, até o Luciano Huck. O Lehmann, acho que não tem, ele dá dinheiro para a Tabata, mas não no Renova, eu não sei. Eu confesso a você que eu não sei se o Renova tem dinheiro oficial do Lehmann. Mas esse sistema do Renova foi isso para criar novas lideranças. Agora, a vaquinha, o que eu fiquei sabendo é que eles não estão conseguindo dinheiro suficiente. A vaquinha não tem sido suficiente para você conseguir financiar uma campanha. Não sei como é que com essas políticas que tem no nosso país conseguem dar alguma coisa ao vaquinha. Como é que as pessoas confiam? O resultado deles funciona, mas de fato eles estão tentando. A briga das deputadas agora, porque como eu falei, eu entrevistei algumas por causa da minha tese, é para você criar um destino, porque tem uma questão legal. A Justiça Eleitoral não pode ou não deve, aí eu não sei, aí vocês podem perguntar mais amanhã, interferir no que o partido vai fazer com o dinheiro. Só que eles estão tentando fazer o quê? O que aconteceu? Eles pegaram esse dinheiro e jogaram nas candidatas que já estavam eleitas. Então não foi só, o problema maior não é a laranja. O problema é que eles jogaram e falaram assim, você tem chance. Sei lá, por exemplo, aconteceu isso com a Clarissa Garotinho. Eles jogaram muito dinheiro do partido na candidatura da Clarissa, porque era uma candidata que já tinha muita chance. Então eles jogaram lá e falaram assim, não, então vamos garantir que você vai entrar. Aí você acaba deixando os outros. Então o que eles estão querendo é melhorar a distribuição.
Porque se você não melhora a distribuição, você mantém o 10%. Você não consegue aumentar mais mulher, você vai ter que distribuir melhor. Então, essa é uma coisa, tá? Mas é porque essa política de cotas, por exemplo, eu fui filiada a um partido no interior, e era assim, a gente não tem essa oportunidade. Como o presidente do partido fazia uma reunião e não perguntava, alguma mulher quer ser candidata? Não. Ele simplesmente dizia, ó, você vai assim, mas você vai pro forma. Vou te indicar fulano e fulano, mas você não é uma candidata. Então, assim, é só para preencher os requisitos, né, do partido. Então, a maioria funciona assim, e não dá oportunidade. São os acordos. Então, assim, você não tem nem voz, você não tem nem direito de dizer, ah, mas eu queria. Não, o que ele chega é o presidente, tem todo o poder. Então, assim, a gente precisa de tantos, você vai ser por isso e você também vai ser por isso. E no interior você não pode fazer oposição nenhuma. Você não pode falar nada, porque, vamos ser sinceros, eu sou do interior, minha cidade é muito pequena. Por sinal, tem uma prefeita mulher, só que, tipo assim, eles têm o mesmo conceito que eu tive pelo meu pai, por isso estou usando esse exemplo. Que lugar de mulher em campo de política? Tem que estar em casa mesmo, cuidando do marido, cuidando da casa. O que é que tem discutindo direito do povo? Eu não entendo pra que isso. Então, tipo assim, não adianta você ir pra rua, tentar discutir, tentar conversar, porque eles não entendem. Então, você vai ser sempre minoria. Não tem como você... Olha, tem uma ótima notícia. O que teu pai falava mesmo pra você? Você vai repetir. O que o pai dela falava pra ela? Todo mundo ouviu? Onde é que você tá aqui, menina? Deixa ele saber. Mas você tá aqui, não tá? Eu digo a ele que você candidato a prefeita ao Santo, ele disse, eu não dou um voto em você, que eu não sei o que você quer envolver política é lugar de homem. Mas pode ficar... Daqui a esse ano, você tá com quantos anos? Tenho 22. Então, daqui na eleição que vem, aí você me conta, você se candidatou a vereadora ou prefeita, porque eu estou esperando já. Pode tentar uma vereança antes, depois. Por isso que é importante ter mais mulher. Dentro do partido e dentro das negociações. Eu falo assim, gente, tanta mulher se reúne em igreja. A igreja católica... Não, mas a fofoca, olha só, você acha que os homens fazem o quê? Fofoca também. Então, eu acho assim, olha só, mulher se reúne em igreja católica. A igreja católica no Brasil, assim, a igreja evangélica está entrando na política. A igreja católica tem um histórico de formação política. Então, assim, a mulher se reúne em igreja. Vamos mostrar ali o que acontece. Ela se reúne na igreja. Aí não tem, por exemplo, às vezes tem uma enchente na cidade, ou tem uma seca na cidade. Não tem um bando de mulher se reunindo para juntar comida, para juntar não sei o quê, ajudar a família. Aí, o que a gente tem que começar a transpor é mostrar que esse espaço ali pode ser transposto para a política, para ter acesso aos bens do Estado. É porque a gente olha a política ainda com uma coisa assim, política às vezes é ter acesso a um recurso do Estado com letra E, com letra maiúscula, com E grandão, do Estado, não do Estado do Ceará, do Estado enfim, né, os recursos do ente federativo, do ente. Então é o seguinte, a gente tem que pensar nisso, assim, como é que... Então, uma sugestão que eu dou para esse caso que você estava narrando ali, né, de chegar no partido, ter o dono do partido e ele não deixar você fazer nada, é a gente tentar associar mais mulheres. Vocês viram que essa do Obama foi muito boa, foi no governo Obama, uma das ministras dele, do Obama, tá bonitão, aquele pintozão lá, a gente acha que só porque é o Obama é bonzinho, né, mas não é não. Não é não assim, mas também comete as coisas dele. Então, uma ministra descobriu que nada que ela falava era ouvido. Ela falava e eles não ouviam. Falava e eles não ouviam. Ela falou assim, quer saber? Vamos fazer um acordo aqui. Aí ela combinou com as outras mulheres que eram ministras ou secretárias, eu não sei qual era o cargo, acho que elas iam se apoiar. Ela conversou, falou, você está passando por esse problema? Estou também, eu também. Então, na reunião agora do ministério, a gente vai se apoiar. Elas se apoiavam, elas combinavam de propósito. Uma começava a falar, eu tive uma ideia de a gente apagar a luz aqui. Aí a outra, boa ideia. Gostei muito da sua ideia da gente apagar a luz aqui. Aí vinha a terceira, boa ideia. Gostei muito da sua ideia de apagar a luz aqui. E se vocês repararem, assim, essas sequências acontecem muito. E foi uma estratégia. Olha só, eu não queria... Eu adoro dar essa aula, mas eu preferia que não fosse necessário dar essa aula, que não fossem necessárias estratégias. Mas enquanto estão esses homens fazendo esse controle,
Esses, eu acho que a gente... E outra também, é você tentar articular com... Aí você vai ter que fazer jogadas. Quer ver? Uma pessoa que fez um curso comigo me relatou que começou a fazer o seguinte. Ela ia era no Piauí. Ela ia a Teresina, descobrir o partido que estava sem... Eles chamam sem cabeça. O partido que estava sem dono na cidade dela. Aí ela tomava partido. Aí ela falava, agora eu sou a presidenta, sou eu. Assim ela foi se candidatando. Aí ela começava a fundar um partido, vinha um monte de homem, tirava do lugar, ela mudava de partido. Eu achei essa estratégia, eu falei, caramba! Ela se comunicava com a nacional do partido, e aí, por exemplo, sei lá, PROS. Você é do PROS, não, você descobre que o PROS não tem na tua cidade. Um partido que você se afine minimamente. Aí você vai lá e fala assim, olha... PROS nacional, você quer que eu funde o PROS na minha cidade? Ah, quero. Eles querem, né? E aí ela consiga ter o poder. Enfim, não é a minha estratégia. Eu achei uma estratégia válida. Claro que eu preferi que tudo fosse normal e que a gente se inscrevesse e que as pessoas votassem. Mas eu acho assim, uma estratégia às vezes é conseguir ajuda, mas toda a minha solidariedade, porque eu sei que isso que você passa... É o que muita gente passa mesmo. E lutar sozinha, gente, a pessoa até pode, mas é meio quixotesco, né? Porque lutar sozinha é muito difícil. Vamos lá. Espera aí. Trouxe aqui uma parte da minha pesquisa, que foi uma pesquisa feita com mulheres como vocês, mulheres que participavam desse curso. A gente fez um curso para 900 mulheres em todo o país e depois a gente passou um questionário e foi minha pesquisa de tese. Então, só para contar, eu perguntei para elas os motivos que dificultavam a presença de mulheres. Muita gente fala dessa questão do tempo dedicado à família, ser sacrificado e tudo isso, mas o que mais apareceu foi essa falta de apoio entre os donos do partido. Assim, ali a gente começou a trabalhar, ali eu falo eu e minha orientadora, né? Com essa ideia de como o partido vê a mulher. Porque muitas das mulheres disseram que não. Aí, assim, eu lendo para a tese e tal, os homens também se sentem pouco apoiados. Mas para os homens que já estão eles já estão no business, eles já estão naquele negócio, isso não é um problema tão grande. E não tem muito jeito, assim, a mulher vai ter que ter apoio de alguém. Por isso, uma outra coisa que é muito importante, que eu sempre chamo a atenção é, daqui a pouco, quando vocês estiverem eleitas, procurem outras mulheres para serem mentoras. Tentem procurar mulheres qualificadas para a equipe de vocês. É porque não pode empregar homem? Não, pode empregar homem, gente. Tem muito homem qualificadíssimo. Mas a gente tentar ajudar, pelo menos com a mentoria, outras mulheres. Escutar outras que possam ser candidatas também. Porque aí vocês vão fazendo também sua rede de apoio. Essas mulheres que você tá ali empoderando, elas vão ser as mulheres da sua rede. E assim, se a gente pensar, eu não sei vocês, mas quando eu olho para trás, tem muita mulher que me ajudou assim para estar aqui. Uma delas é minha orientadora. E eu acho que a gente vai ver... Quem já viu um gifzinho que é uma mulher que puxa a outra? Assim? Vocês já viram esse gif no Facebook? É uma mulher que puxa a outra, vai ajudando. A gente faz essas redes do cuidado. Eu sempre chamo atenção para isso. Vocês já repararam como na rede do cuidado a gente faz isso? A vizinha, você chega num prédio novo, num bairro novo, você fala assim, eu tô aqui, ó, se você precisar de qualquer coisa, não consegui buscar as crianças, não consegui fazer isso. A gente faz isso na rede do cuidado, a gente tem que aprender a fazer isso na rede profissional. Porque, de alguma maneira, é como a política funciona. Você vai puxando, quem já está lá, ensina. Então, conta. É difícil pela lógica da política, porque essa mulher vai estar concorrendo com você na próxima, mas também vai estar concorrendo um homem. A gente tem que parar de... Assim, um discurso que eu não deixo mais repetir é: a mulher é muito mais competitiva que o homem. Isso tem favorecido os homens, que é uma beleza. A gente ficar pensando que toda mulher é competitiva, toda é a nossa potencial competidora. Essa ideia da rivalidade feminina. Exatamente. Isso mina. Olha só, eu concordo que muitas vezes nós somos muito rivais, sim. Mas a gente tem que começar a olhar quando a gente está sendo. Tem um videozinho muito legal, que, enfim, não era o tema aqui, que mostra isso, assim,
dicas de reunião. Porque às vezes você está confortável, às vezes você é uma mulher querida, uma vereadora eleita, querida pelo seu grupo, aí chega outra mulher, você fala, essa daí, mas isso é disputar pequeno poder, isso é disputar aquela lesguinha ali. Isso que é interessante, professora, que às vezes até na própria comunidade, quando você tem uma iniciativa de olhar aquele espaço, pensar em uma melhoria, quando você vai para um grupo, uma associação, eles perguntam o quê? A mulher pergunta para a outra, qual o seu interesse? Não, e a gente tende a perguntar, a gente quer que as mulheres sejam mais educadas, mais generosas, mais compreensivas, mas a gente quer tanto mais que a mulher tem quase que ser assim, muito perfeita. E é difícil de entender. A gente está vivendo um momento de mudança de paradigma. Tinha um filme que minha mãe gostava muito, que é dos anos 60, que chama Quem Vem para o Jantar. Enfim, a história era o seguinte, era uma família branca, americana, que de repente a menina, a jovem que estava na universidade, começava a namorar um homem negro e levava para casa para jantar no Natal ou no Thanksgiving, em alguma situação dessa. O fato é que era um jovem negro, educado, educado no sentido de educação formal, da universidade, um colega dela, e a família não sabia como reagir, porque aquilo era uma época ainda muito racista, e ela não sabia o que fazer. E aí o que acontece? É uma mudança de paradigma. Então a gente está tentando mudar paradigma. Então quando aparecer uma mulher lá, vamos dizer, qual é o seu interesse? Que dinheiro você quer tirar daqui? O que você quer fazer com isso? Então ainda a gente está mudando. Então o importante é a gente ver como a gente vai conseguir transformar essa estrutura. Não é a gente... Eu sou bem reformista, eu sou nada revolucionária nesse sentido. Mas a gente tem que dialogar e tem que explicar. E tem que falar, que nem eu sentei com a minha avó, minha avó é viva ainda, toda das liberdades, toda não sei o que, e diz assim, não sei por que você inventou de ser feminista. Eu falei, vó, você acha que a mulher tem que trabalhar? Você acha que a mulher pode trabalhar? Acho. Vó, você acha que mulher tem que ser mandada pro marido? Não. Você também é. Vó, você diz aqui, eu falei, tá bom, talvez você não seja uma feminista de um tipo A, mas é assim, assim, a gente pode discutir o termo, podemos discutir o termo, não faço questão assim, mas eu acho que muitas de nós aqui, de formas diferentes, com agendas diferentes, vai ter gente que tem um tipo de agenda, tem um tipo de preferência, e a gente vai ter preferências diferentes, e a gente pode dialogar. Tem um ponto que a gente sabe, tem pouca mulher na política no Brasil, em todos os partidos. Então, eu, particularmente, quero que aumente o volume de mulher na política em todos os partidos, porque tem todos os partidos representados. Eu posso ter preferência pelo partido A, B, ou por uma ideologia A ou B? Posso. Mas eu acho que a gente tem uma deficiência em todos os papéis. Então, quer ver? Uma coisa que falam muito é que mulher tem medo de risco, né? Aí eu perguntei, vocês têm medo de perder a eleição? Olha um pouquinho aqui, como foi poucas? As mulheres vão para o risco. Na verdade, você está tendo um bloqueio que está bastante aqui. E o custo de campanha, tá vendo? São duas coisas que elas responderam. O custo da campanha também está relacionado a quanto o partido vai te disponibilizar ou quanto você vai conseguir barganhar ali. Esse tempo aí dedicado à família que é sacrificado, tipo assim, porque a mulher, muitas vezes ela se culpa, né? Tipo assim, ela acha que tem sempre doar, né? Apoiar a campanha do marido, se fosse o caso, né? Mas quando é o tempo para ela, para satisfazer alguma coisa que ela queira, ela sente essa culpa, né? Porque a gente é criada, a gente passa o tempo todo, assim, não é culpa de ninguém, né? Mas a gente passa o tempo todo, e assim, e claro, e também tem o fato de que se a mulher teve um filho, e ela ficou ali, e ela acompanhou, a gente não é só o de fora, tem um de dentro que a gente também está tão acostumado que a gente ainda não... Mas eu acho que é a gente começar também a redesenhar, a repensar, a redesenhar a política, e considerar, por exemplo, às vezes até a estrutura de trabalho. A gente estava outro dia discutindo nessa rede que eu tenho de servidoras públicas sobre essa questão de reunião às 8 horas da noite. Reunião às 8 horas da noite é o seguinte, é a mulher ter que ir embora, então o teu chefe vai preferir ter um homem ali, porque o homem não precisa ir embora, mas é ruim para todo mundo, gente. Não tem razão para você ter que fazer uma reunião às 8 horas da noite, exceto exceções. Faz uma reunião mais curta.
Nos Estados Unidos, como você não tem, ninguém tem empregada doméstica nos Estados Unidos, né? Então você não tem quem cuide. Ou vai ser o pai ou vai ser a mãe. E você não tem nem a escola, porque é o seguinte, 5h30 você tem que buscar a criança lá, você tem que buscar. Porque senão você começa a pagar, assim, muito dinheiro. Ou não, ou você vai ter uma repreensão séria. Repreensão séria, porque é abandono de menor. Então o que acontece? Se você tem que sair do trabalho às 6, ninguém vai marcar uma reunião com você às 7. Eles podem dizer que você vai ter que chegar às 6 da manhã. Não é que trabalhe-se pouco, ao contrário, eles são até meio obcecados. Mas você tem algumas coisas mais estanques que aumentam sua previsibilidade e melhora isso para a mulher, porque aí não precisa ser só a mulher que vai buscar. Porque também tem isso. Se um homem chega no trabalho e fala, olha, por isso que eu falo que a gente tem que mudar para homem e mulher. Se o homem fala assim, olha, hoje eu tenho que sair 5h30, que eu tenho que pegar as crianças na escola, o que vocês acham que vão falar do homem? A barriga branca é homem mandado? Então é isso que vão chamar. Então, veja como a gente mudar vai ser bom para todo mundo. Porque aí você começa, você tem que mudar as culturas, e mudar a cultura toma tempo. Então, o que elas começaram a contar para mim? Isso foram algumas entrevistas que ele falou. Uma delas falou assim, ó, nunca tive perfil. Eu morro logo no começo porque eu falo o que eu penso. Não abaixo minha cabeça para ninguém, não sei fazer barganha. A outra me falou, é uma história parecida com essa aí, ó. O presidente não me passa nada. Quando vou saber de um seminário ou de um congresso é quando uma amiga me liga. E a outra falou, nunca fui ter medo de me candidatar, mas sempre achei que era muito para mim. Sempre abri a mão. Essa palavra... Quer ver uma coisa que é muito comum? Você pergunta para as mulheres, você quer se candidatar agora? Aí 2 falam sim. E na próxima eleição? Aí quase a sala inteira. Sabe por quê? Alguém desconfia? Por quê? A mulher acha que nunca está preparada. Acha que sempre tem que fazer mais um curso. De fato, porque sim é cobrada. Mas a gente tem que entender não. No caso, a gente tem que ter a consciência, não é nem entender não, mas ter a consciência de que às vezes sim a gente está preparada. A gente nas escolas agora está começando a ter um problema oposto, porque as meninas são muito melhores alunas do que os meninos. Porque a gente está começando a entender, as meninas ficam, tem que estudar, porque tem que ter um trabalho. Porque olha só, por mais que o pai dela tenha falado que no lugar de mulher dentro de casa, o pai dela não tem como é que chama? A ficção de que ela vai ter um homem para sustentá-la. No passado a gente tinha essa ficção. Hoje em dia a gente já não tem mais. Ninguém tem dinheiro assim. Tem. Mas vai ter um homem para sustentar tudo da sua casa? Não. As famílias entendem que você vai ter que compartilhar. E eu acho bem interessante essa aqui que fala, o presidente não me passa nada. Quando vou saber de um seminário, é quando uma amiga me liga. É a rede. Porque a gente começa a ouvir as entrevistas e a gente fica pensando na teoria que tem por trás. Isso daqui é a rede, ó. Se você tiver mais mulher dentro das sessões do teu partido, vai ter mais amiga para te ligar. E a barganha é aquilo que eu falei, ó. Política é barganhar. É porque esse termo ficou feio, né? Mas a política você tem que fazer troca, você tem que fazer negociação. Essas daqui foram umas entrevistas. Eu não perguntei de clientelismo. Aí eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês falam que tem muita gente aqui do interior, né? O que acontece? Quando o pessoal lá da academia, das Torres de Marfim, das universidades, vão estudar política local, eles têm muito problema com essa ideia de você atender o pedido da pessoa. Que é a pessoa que tem que, por exemplo, conseguir uma vaga no hospital. Só que é muito complicado na política local você deixar uma pessoa morrer. Se você tem o poder. No mundo ideal, o Estado ia ter o controle, não. O Estado ia fazer políticas públicas para todos que ia atender a todos. Na prática não é assim. Se você é uma vereadora, você tem o poder sobre aquele vaga do hospital por alguma razão que você tem poder. E você deixa uma pessoa morrer porque você não vai conseguir ambulância, estamos falando de outra dimensão. Não é o ideal, não é fazer política que a gente chama de varejo, que é essa de atender uma pessoa. Mas na prática do interior é o que acontece. Hã? Fortaleza também. Às vezes. Então, assim, não está enraizado, não é a coisa, digamos, ideal a se fazer.
Mas na prática é muito complicado você não funcionar assim, né? você ignorar como as coisas são desenhadas. O ideal é a gente ir mudando isso aos poucos e tentar educar o eleitorado. Sobretudo em casos que não são de urgência. Por exemplo, uma pessoa quer, eu preciso de um problema porque na minha rua não está asfaltada. Fala, olha, fala com a associação de bairros, faz um pleito maior, e você tentar fazer isso máximo coletivo. Mas na prática é muito complicado. E aí, qual foi um dos problemas que essas candidatas começaram a me contar? Que as pessoas viam que só os homens eram capazes de fazer isso, que a mulher não era, porque ela não tinha dinheiro para fazer isso depois e para ajudar, talvez, com seus recursos próprios, ela nunca teria poder para isso. Então, eu falava assim, eu tive muita dificuldade antes de me eleger a primeira vez. Muita gente não acreditava, porque eu era pobre, eu não tinha dinheiro para comprar voto, o lugar de mulher não era na política. Às vezes, eu ouvia isso das próprias mulheres, mulher não tem dinheiro. Porque eles entendem que em algum momento você vai ter que ter dinheiro para quando tiver. Essa daqui era uma mulher que se elegeu várias vezes e ela era uma super líder comunitária da área de agricultora. Ela era uma pequena agricultora. Aí ela falou, na minha reeleição, quando vinham pedir dinheiro ao político, não pediam dinheiro para mim. As pessoas ficavam inibidas de pedir favor para mim. O que é algo muito comum de fazerem, mas não para uma mulher. Então, assim, foram relatos dessas mulheres que eu peguei nas entrevistas, mostrando essa dificuldade. Então, para falar um pouquinho da mulher do Ceará na política, a gente tem aqui a história que vocês devem conhecer, da Bárbara Pereira de Alencar, que participou da Revolução Pernambucana, vocês devem conhecer muito melhor que eu. E é sempre bom a gente conhecer para lembrar que vieram outras antes de nós e para saber que a gente tem essa referência. E é bom lembrar para dizer assim, olha, não, já teve essa mulher ali, ó. Ela construiu a história. Porque os nossos panteões de heróis são todos relacionados aos homens. Então, às vezes, por exemplo, quem é professor em escola, lembrar de valorizar isso entre as crianças e tudo mais. A sociedade, o que acontece? Você tem vários processos, isso não é exclusivo do Ceará, as mulheres começam a combater a escravidão antes dos homens. Então, começa uma série de eventos, teve no Amazonas também, e você começa a fazer essas iniciativas, que não é só de combate à escravidão, mas também de republicanismo. E Fortaleza foi a primeira capital a eleger uma mulher em 1986. Ou seja, vocês têm um histórico para honrar. Na eleição de 2018, porém, olha só o histórico aqui, apenas uma mulher se elegeu deputada, menos em 2014, quando tinha 2 deputadas federal, né? E você também teve uma queda na Assembleia Legislativa. Foi para 6, tinha 7. Como eu sempre brinco, isso é uma oportunidade. É um problema, mas sabe, crise de oportunidade? Porque também é um argumento que vocês podem usar para tentar fazer essa mudança, né? Chamar a atenção dos partidos para essa necessidade. Um outro partido que tem um problema enorme de mulher, quem quiser procurar o partido é o PSD, eu sempre brigo com eles, eu falo, gente, vocês não têm vergonha. Eles são um partido que PSD, de Débora, elege gente pra caramba e só tem uma deputada. É um partido com bastante... Por que eu estou falando isso? Quando um partido elege muita gente no Congresso Federal, ele tem mais dinheiro na próxima eleição. E eles têm um baixíssimo índice de mulher. E as mulheres os partidos daqui cumpriram as cotas, as mulheres foram 30% das candidaturas. Esses dados estão um pouquinho atrasados, mas é só para mostrar assim, como é pouquinho, né? Esses são de 2014. Repara aqui, ó. Você tem candidatos femininos, 170 são eleitos 7. E 30% aqui, tá vendo? 388 são eleitos 39, 10%. É muito baixo o que a gente chama na economia de turnover, né? Quanta gente se candidata e quanta gente acaba sendo eleita. É muito baixo. Então, as candidatas estão lá. Ou elas não estão sendo apoiadas, ou elas não são competitivas. Alguma coisa está acontecendo nesse processo. Porque quando a gente vai estudar, a gente olha assim, é porque as mulheres não estão entrando, é porque a gente tenta entender o fluxo. E aí a gente descobre que o nó está dali para frente. Ou então as pessoas não confiam muito nas mulheres. As próprias mulheres não confiam. Não, pode ser. Pode ser. Não, pode ser não. Na verdade, assim, essa é uma parte da explicação grande. Fala. Eu acho assim, o que acontece, as mulheres,
Não, temos entendeu? todos, né? Por exemplo, você vai, conversa e tudo, ganha aquele grupo, tenta trazer próximo, mas aí o próximo visitante é um homem. Aí ele chega, não vai ganhar não. É melhor você votar logo em mim, porque eu tenho já, né? A minha chance é maior que a dela. Ela não vai ganhar não, eu posso até estar ali junto com ela e tudo mais, mas deixa ela aí só na militância mesmo, você quer ajuda e tudo mais. Mas eu sim, eu vou conseguir ganhar, entendeu? Então é isso que dificulta, entendeu? As mulheres vão estar lá, porque dentro dos partidos acontece isso, o outro que vai, o próximo a pedir o voto, vai e acaba tudo o que você fez, entendeu? Então eu, assim, até eu mesmo me policio, eu tenho uma filha, e às vezes quando ela vai sair, aí eu, minha filha, você não acha que você vai assim, pro carnaval, você não acha que esse short tá muito beira-cu não aí, muito curto? Aí ela fala assim pra mim, mãe, para com essa tua cabeça machista. Se vier um homem tirar brincadeira comigo, eu vou me defender. Eu tenho lei pra isso, pra me defender. Aí eu fico, então tá. A gente está aprendendo, né? Então, assim, acaba que essa juventude agora, né, essa geração agora, eles já estão conscientes. Então, na minha época para trás, a gente ainda tem que acabar com essa barreira nossa, da nossa cabeça. Porque nós somos criados, não pode fazer isso, cuidado, não chame muita atenção, olha a roupa que você vai usar, entendeu? Você vai estar cheio de homem ali dentro do coletivo, entendeu? Deixa eu só pedir, porque ela estava aqui esperando para falar, depois você fala. Tá? Só para completar a fala dela, e o pior, ainda tem uma retórica que é muito forte. Diz assim, para eu não perder meu voto, eu vou votar nele. Exatamente. Essa frase é isso que eles é usam. cruel para você fazer o fechamento do engajamento das mulheres. Aí eu não quero perder, ainda tem essa falsa ideia de que se eu votar nela, eu vou perder meu voto. Então eu vou votar nele para não perder. Aí perco a oportunidade de votar uma mulher competente, capaz e inteligente. Fala, você ia completar. Você pode falar assim, só mais alto? Minha mãe também fez anos 2002. E assim, a gente conversa muito porque, então, ela nasceu em 66, eu sou de 2001. Muito diferente. Então, assim, quando ela faz esse tipo de comentário, a gente sempre conversa com a mãe. Hoje em dia não é mais assim, que se acontecer alguma coisa comigo, não vai ser culpa do meu show. É muito legal essa discussão. Não, mas é isso, é a nossa cabeça que tem que ser mudada, entendeu? Porque nós está enraizado machismo na nossa cabeça, entendeu? Não posso, porque se eu botar isso, vou chamar atenção pro mal, entendeu? Não é isso, entendeu? Eu posso usar sim a roupa que eu tiver, eu posso ocupar sim o lugar que eu quiser, entendeu? O lugar da mulher onde ela quiser, né? Então essa é a cabeça que a gente... Não, isso é super importante, mas também, eu vou fazer um lado e outro, mas também é muito importante a gente saber que o mundo que a gente vive é o mundo que a gente vive. Então, assim, não é que isso vai dizer que não pode usar que não pode usar o short. A gente tem que fazer essa transformação tendo a consciência de onde a gente está. Então, eu acho que, pegando o que você começou dizendo, né, essa coisa da elite, eu acho que a gente tem que pensar estratégias, e podemos pensar coletivamente aqui, né? Estratégias para transformar esse eleitorado, porque, de fato, se você tem essa relação individual, ou seja, né, o seu voto tem que ser útil para você votar em alguém que vai te servir individualmente. Então é muito importante essa relação do meu voto ser útil. Porque se eu voto por você, você perde. E eu perdi o meu voto, eu perdi o meu acesso ao hospital. Aquilo que eu estava falando do clientelismo. Então eu acho assim, tem que pensar estratégias, ou dentro do partido, pensando aliados ali dentro, assim, que eu não sei, não saberia dizer como isso pode ser feito, ou criar uma base sólida de lugares frequentes. Por exemplo, como eu falei, a igreja, ou o grupo de escola, ou o teu grupo profissional. Por exemplo, em Curitiba eu tinha uma aluna que é líder do sindicato das enfermeiras. Enfermeira cheia de mulher. Então, por exemplo, você abarcar uma classe como sua. Não, eu vou lutar, você escolher uma agenda.
Eu vou lutar pelas professoras. E aí você junta todas as professoras e consegue uma outra professora. Aí eu não sei, vai depender da profissão de cada uma. Ou eu vou lutar pelas empregadas domésticas. Ou você pega uma categoria, ou você pega um grupo que você é afim, ou a sua, como eu usei o exemplo da igreja, porque às vezes você participa de um grupo de igreja, ou você participa de um grupo de coral. Enfim, aí vai ter que ver para tentar fazer sua base ali, com um apoio, claro, né, dentro de uma situação partidária. Mas você tem que ter uma estratégia, porque realmente fazer a política igualzinho, aí você vai ter um problema, porque você vai ouvir isso. Porque aí a pessoa está esperando. Gente, eu não estou dizendo que vai ser fácil e adoraria dizer que todas vocês vão ser eleitas. Eu acho que a gente tem que ter gás para isso. Até porque eu acho que a gente está abrindo caminho para uma nova geração. Assim, eu não acho que a mudança toda vai vir agora, não. Eu acho que essa geração agora, a geração dela, né, que é de 2000, está vindo assim que nem uma avalanche, com bastante pressão. Eu acho que tem uma energia interessante e, como é que vai ser, muito, muito potente para essa mudança. Mas o mundo ainda tem muita resistência à mudança. Eu falo que a gente tem vivido uns tempos bem estranhos nisso. Porque, por um lado, a política e as leis, que são normalmente, realmente mais lentas, né? Ela não pode mudar tudo do dia para a noite, nem é bom que seja assim. Mas o mundo mudou assim numa... Você olha nas redes e você fala assim, o mundo agora é lotado de homofóbicos. Você anda hoje em dia em São Paulo e no Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, assim, na maioria das zonas da cidade, é homem beijando homem e mulher beijando mulher. Não é, tô falando assim, é aqui. Então, assim, não adianta a lei, não é o caso. A lei no Brasil é até bem avançada nesse sentido, ela é casada. Não adianta, porque tem mudanças sociais. Então a menina não vai deixar de usar o short. Ela já sabe que isso é um direito dela. E o homem é que não pode avançar o sinal. O que a gente vai ter que começar é casar essas duas coisas e acompanhando, né, a lei, as decisões, porque realmente também são preferências muito diferentes, né, aquilo que eu estava te falando. Então já está acabando. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Eu queria falar, eu tenho mais 10 minutinhos. Pronto, exatamente isso que eu falo. Eu queria falar um pouco sobre a política pública com essa atenção à mulher e atenção ao gênero. Que é o quê? Antes a gente achava que a política, quando a gente pensava em política pública pensando em mulher, a gente pensava na política pública para a mulher. Por exemplo, alguém fala aqui uma? Casa da mulher. Casa da mulher, creche, violência. O que tem se tentado pensar agora, quando pensa na política pública, é incluir a variável mulher na política pública. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para contar para vocês. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, que agora acho que tem outro nome, não sei se mudou o nome do programa, mas quando ele foi criado, qual é o que eles pensaram? O direito da casa, a dona da casa, quem está na escritura é a mulher. Então, se ela se divorcia, por que isso? Porque o homem vai embora, né, gente? Isso acontece muito. O direito está na mulher. E aí tinha um problema que era o seguinte. Eles perceberam... Aqui no Ceará teve um problema interessante da construção do Minha Casa Minha Vida. Esse me contaram, vou contar, não tem nada a ver com mulher, não. Eles esqueceram de botar os prendedor de rede, como é que chama aqui mesmo? Armador. Aí fizeram uma prefeitura, fez não sei o que, um monte de conjunto, chegou lá. Cadê o armador? Não tem previsto não. Ele falou, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Tá no Ceará. Destrói a casa inteira, mas tem que ter um armador. Não bota banheiro, mas tem que ter um armador. Então, a gente tem que pensar, quando a gente está pensando na política pública, para quem a gente está fazendo. Porque às vezes você traz a política pública lá de não sei onde. Às vezes a merenda. Esse negócio de merenda nacional, por exemplo, uma das grandes sacadas foi quando falou, não pode ter cesta básica nacional. Porque a pessoa come no Ceará é diferente de come no Amazonas do que come em São Paulo. Então, você passou a pensar desse jeito. Então, Minha Casa Minha Vida tinha essa preocupação. E aí, sabe como é que começou? Uma outra preocupação que uma pessoa que trabalhava lá no Ministério me contou foi sobre a questão do ponto de ônibus. Eles faziam Minha Casa Minha Vida lá na Conchinchina e não botavam ponto de ônibus. Ou outra, não tinha onde a mulher trabalhar. Não tinha nada.
Então eles começaram a pensar. A gente tem que pensar, por exemplo, eles começaram a aproveitar algumas construções. Aqui está aqui, ó. Esse caso é até aqui minto. Esse caso é de Fortaleza, que foi da Mulheres Empreendedoras, que eles começaram a botar boxes. Porque mulher, a gente tem que trabalhar em horário flexível. Então você tem que estar com isso na cabeça. Essa mulher vai ter. No futuro, vamos dividir todo o trabalho, mulher e homem, vai todo mundo se resolver. Mas no momento vai ter creche, no momento não tem. Então, no momento que não tem, a gente tem que pensar. Então, o que começaram a fazer no Minha Casa Minha Vida? Começaram a botar, parece que tinha embaixo, tinha tipo uma área meio livre, eles começaram a botar, sortear espaço para pequenos negócios. Porque era o que você permitia fazer para a mãe não ter que sair de casa quando o filho fosse muito pequeno. E daí você tem que pensar. Outro que também tem essa preocupação é o Bolsa Família, quando ele é distribuído para a mulher, né? A gente sabe que tem muita casa que o homem pede que fique com ele, mas aí a política pública não consegue interferir dentro da casa. É autodeclaratório, aí às vezes não dá para... Mas tem muitas coisas da dinâmica doméstica. Homem, às vezes, que sequestra aquilo. E no Maranhão, na verdade, eu soube outro dia de um caso no Maranhão que é um estelionatário. Está com os cartões da cidade inteira. Aí que fica com os cartões, né? Esse caso aqui é um outro caso que eu acho bem interessante. Essa marca é uma marca muito conhecida, chama H&M, é tipo uma C&A. Que é essa questão quando a gente pensa na mulher trabalhadora. Que é o seguinte, ela vende roupa muito barata, só que ela explora mulheres. Só que as mulheres que são exploradas também não teriam outro trabalho se não fosse essa empresa. E aí, como é que resolve isso? É difícil, né? Então, vamos supor, você está na sua cidade e uma empresa oferece uma confecção, uma pequena confecção, oferece de se instalar na sua cidade pagando R$200 por mês para essas mulheres. 300. Mulher que não tem emprego. É complicado, né? Você pensar. Você não pode apoiar, dar isenção fiscal nem nada disso. Mas, ao mesmo tempo, é a mulher que não tem que comer ou que não tem emprego, você vai dar emprego. Então, você está sempre tendo que pensar e negociar isso. E esse caso aqui foi um caso que não aconteceu no Brasil. Ele aconteceu, eu acho que foi na Costa Rica. E é um outro caso muito interessante, que tem um pouco a ver com short, no final da história. Mulheres com deficiência mental são muito vítimas de violência sexual. É uma coisa que é muito pouco comentada na nossa sociedade, porque é muito forte, mas isso acontece de forma bastante sistemática. Qual foi a solução de política pública que este país deu? Esterilizar. Agora, veja o quanto é violenta, porque você está punindo a vítima. Olha como é que é complicado, né? Você tem que pensar na política pública, aí você pensa, não, mas eu estou salvando porque ela não está engravidando. Mas, na verdade, a esterilização não protege o estupro. Ela protege... Então, assim, é sempre a gente estar pensando no quanto, nas soluções que a gente dá para os problemas que a gente tem, com esse olhar que eu espero, enfim, né? Que a gente tenha aqui trabalhado um pouco com essa questão de gênero. Então, as políticas públicas, elas têm essa questão da correlação de forças. Eu sempre gosto de chamar atenção, que é uma política pública, vou até botar o outro para quem vai tirar foto. Uma política pública não vem do nada, gente. Não existe uma política pública que seja só técnica. Ah, não é só técnica, eu fiz a conta, assim, assado. Não, as pessoas têm preferências distintas, lembra que eu falei lá atrás? Então, a política pública não é à toa que ela chama política pública. Ela é um resultado da política, é um resultado de negociações, de preferências diferentes. O que a gente tenta fazer é sensibilizar para essa questão da mulher. Então, se tiver uma mulher lá, tinha um filme no Netflix, não sei se vocês viram, de uma mulher negra em Atlanta que perdeu o noivo, o namorado, aquelas histórias clássicas, a mulher que ia casar com o cara, mas tinha uma história do cabelo. Você viu essa história do cabelo? Então, era o cabelo, porque a mãe traumatizou ela por conta do cabelo. Então, a mulher, assim, era presidenta de tudo, mas ela acordava às 5 horas da manhã para o marido, o namorado, não ver o cabelo dela do jeito que é. Bem,
É um pouquinho longa a explicação, mas eu vou chegar lá. Numa determinada cena do filme, ela fala para todo mundo: agora acabou, ela se liberta, tudo dá certo. Aí ela fala assim: agora vai todo mundo mergulhar na piscina. Todas as negras mergulhar na piscina. E aí a branquinha virou e falou assim: mas por que qual o problema de todo mundo mergulhar na piscina? A branquinha aqui. Por que todo mundo mergulhava na piscina? Alguém sabe aqui? Por causa do cabelo. As meninas negras, segundo ela conta no filme, não são autorizadas a mergulhar na piscina. Por que eu aprendi isso com ela? E não fui eu não sabia isso de antes. Porque às vezes a pessoa que vive é quem sabe. Então, por isso é muito importante ter mulher negociando política pública. Sabe por quê? Porque mulher vai poder dizer, quer ver uma outra coisa? Como é que chama Modesse? Absorvente. Absorvente higiênico é super taxado. Eles estão até tentando fazer uma mudança, porque eles consideram que não é item supérfluo. Item supérfluo para quem, cara pálida? Se 52% da população, ou pelo menos um 20% aí considerando a idade, tem que usar. Aí tem um outro cálculo que eles fazem que é bem legal, que é da Gillette. Aquela Gillette azul custa X, a rosa custa 2X. Mas que caceta. Mas enfim, isso tem a ver com política pública, que tem a ver com algumas questões, não a do Gillette, mas a da outra tem a ver com taxação. Então, ter mulher lá significa dizer, amigo, isso não é supérfluo, isso é necessário. Então, é muito importante a gente ter na negociação mulheres que vão considerar as várias variáveis para pensar os programas de governo, para pensar os projetos. E, às vezes, ser uma mulher, você tem a vivência. Então, você tem a experiência de dizer, olha só, amigo, vou voltar ao exemplo do cearense. Um cearense tem condição de dizer, olha só, a casa do Ceará tem que ter um armador. Se você não tem nenhum cearense lá, quem vai contar isso para ele? Se você não tem nenhuma mulher lá, quem vai contar que tem que ter um ponto de ônibus, um ponto de ônibus ou uma creche para essa mulher poder ir trabalhar em paz? Você não vai conseguir contar. Então, diante disso, o que fazer? Tudo que eu já falei aqui é só para mostrar em 3 slides para vocês não irem para o almoço sem esquecer. Por favor, voltem à tarde, vai ser bastante animado. Fortalecimento das qualidades individuais e autoconfiança. Assim, eu não quero... Vocês aqui já não têm mais problema de autoconfiança, não. Vou nem me preocupar com essa parte. Vocês já sabem, vocês já conhecem, e o que vocês têm que fazer e já estão fazendo curso, já fizeram curso hoje, já fizeram ontem da vaquinha, então vocês veem como mulher está fazendo sempre curso, né? Está sempre cheio de mulher. Isso é importante, fortalecimento das qualidades individuais. Isso é o tal do empoderamento, né? Só que empoderamento sozinho... Gente, eu posso ser a mulher mais empoderada do mundo. Não adianta, né? Se eu for eu sozinha aqui, a mais empoderada, vou lutar contra o mundo? Não, né? Então é o que eu falo, redes de mulheres e mentorias. Ajude a coleguinha, vamos ser amigas das nossas amigas, vamos ajudar. Quem teve aqui uma professora marcante? Fez toda a diferença, não fez? Talvez a gente não vai ser professora, mas a gente vai ter alguém que a gente vai poder ensinar as coisas e mostrar que a gente tem essa capacidade. E por fim, eu adoro essa foto aqui da primeira-ministra da Nova Zelândia, que tem filho também, e ela levou o bebê lá para a ONU, né? Ocupar espaços em parcerias nas empresas e instituições. A gente tem que ocupar, e aqui tinha uma outra frase, que acho que quando eu mudei aqui o slide para cá não veio, que é muito importante, que é mudar as regras. Chegou lá, tenta fazer as regras que beneficiem as mulheres. Porque quando você muda a regra, para desmudar, é o caso das cotas. Você fez uma nova instituição, você criou uma regra, a regra do 30%. Então você, jogou aquilo lá, aquilo está lá, está escrito. Vai ser difícil de tirar, vai dar muito mais trabalho para tirar. A mesma coisa agora com essa questão do financiamento. Então, chegando ao poder, vai tentando, vai comendo pelas beiradas, vai mudando as regras. Olha só, que horas que a gente volta do almoço ou você quer dar os recados aqui? Não, mas é a Flávia que vai falar agora, acho que no começo, né? Então tá ótimo. Então, 14 horas nós voltamos depois do almoço, vai ter bastante tempo. Faça uma ginástica aí pra gente voltar cheio de energia. Doutora Flávia começa. E depois a gente vai fazer um pouquinho a gente vai fazer uma exposição teórica bem menor, que é do Media Training.
E do Media Training, a gente vai fazer uns exercícios com os celulares. Todo mundo está com o celular aí? Só um pouquinho de memória? Tem um pouquinho de memória de todo mundo? Então tá bom. Aí a gente vai fazer uns exercícios em dupla também. Mas eu vou misturar as duplas, tá? Para vocês irem acostumando a falar com quem a gente não conhece. Tá bom? Muito obrigada e bom almoço.